Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas estamos aqui para falar de história. Vamos continuar o nosso assunto do Renascimento e vamos falar agora sobre a expansão do Renascimento e alguns cientistas do Renascimento. O Renascimento ele começou a partir da Itália, mas ele expandiu para toda a Europa. E um dos fatores que levou todo o Renascimento, o conhecimento desse Renascimento para toda a Europa foi a invenção da imprensa por um cara chamado Johann Gutenberg. A partir da invenção da imprensa, todo o conhecimento do Renascimento ele começou a ganhar muito espaço, começou a expandir para toda a Europa. Muitos textos em pouco tempo começou a se espalhar por toda a Europa. Por isso que grandes nomes do Renascimento foram se destacando não só na Itália, mas em Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Alemanha. Por isso que é importante nós fundamentarmos isso, dizer que a imprensa também foi muito fundamental para a expansão de todo esse conhecimento do Renascimento. Depois nós vamos ver que a reforma religiosa também prevaleceu bastante da imprensa. Alguns escritores do Renascimento, vamos nessa. Luís de Camões. Luís de Camões é considerado um dos maiores poetas de Portugal. Sua principal obra, Os Lusíadas, é uma homenagem ao povo português e conta a viagem da navegação do grande Vasco da Gama até as Índias. Camões, que é o que os portugueses falam, os Camões, ele possuía uma sólida formação intelectual, cara. Ele era capaz de tanto ler em grego como em latim, mas não só se dedicou aos estudos. Ele levou uma vida muito agitada, cheia de aventura, cara. Daí diz que ele segurava em uma mão uma pena para escrever e na outra a espada para combater. Em luta contra os muçulmanos na África, ele perdeu seu olho direito. Era uma aventura atrás da outra. Em uma viagem próximo da China, naufragou onde hoje é o Vietnã. Mas, nadando, cara, ele conseguiu preservar os seus escritos. Ou seja, a sua maior obra, chamada Os Lusíadas. Para escrever essa obra fantástica, ele teve que se inspirar. E não inspirar em atitudes dos outros, em aventuras dos outros, mas nas suas próprias aventuras, nas suas longas viagens. E também com autores gregos e latinos. Nos Lusíadas, Camões ele fala que a navegação ela não foi obra de um só homem, ou seja, o Vasco da Gama, mas de todo o povo português. Por isso que Os Lusíadas é uma homenagem ao povo português. Um outro escritor fantástico foi Miguel de Cervantes, na Espanha. A principal obra extraordinária desse cara foi Don Quixote de La Mancha. Os principais personagens dessa história é o próprio Don Quixote, que era um cara velhinho já, só que ele é cavalheiresco, ele vivia como se estivesse vivendo na Idade Média, ele era um homem que sempre estava sentado no seu alazão, no seu cavalo, vestia-se como um cavalheiro e ele sempre falava como se fosse um lorde. E o seu escudeiro é o outro personagem chamado de Sancho Panza, onde ele só pensava em dormir, comer e beber. Até parece nós, né? Ou seja, ele era muito mais prático e muito mais direto. Assim, Miguel de Cervantes ele faz uma ironia, mostrando as ideias cavaleirescas medievais por meio do personagem do Don Quixote e mostrando os costumes dos burgueses por meio do personagem do Sancho Panza, mostrando assim a genialidade de sua obra entre o antigo e novo. O que é antigo é a base do que é novo. Thomas More foi também um escritor inglês muito arretado durante o Renascimento, cara. Autor de uma obra chamada Utopia. Utopia significa fantasia, algo que não existe. Na obra ele escreve algo sobre uma ilha imaginária, habitada por uma sociedade que é justa, perfeita, totalmente fraterna, cara. Com isso, More ele não queria apenas criar uma ideia de justiça social, mas mostrar a injustiça social que havia em todo o seu período, em toda a sua sociedade. Um outro artista também muito falado nos dias atuais também é o tal do William Shakespeare. Foi um inglês muito inteligente, intelectualíssimo, e ele foi o autor de várias peças teatrais. Criou várias tragédias, uma das mais famosas de sua tragédia é Romeu e Julieta, aqueles dois adolescentes que se apaixonaram, mas que no final de contas, vou dizer spoiler, você não quer spoiler não, passa aí meu irmão, Romeu e Julieta se matam. É uma tragédia triste essa história. Uma outra também muito conhecido dele é aquele Hamlet, onde ele tem aquela frase famosa dele, ser ou não ser, eis a questão. Comédias
também foram criadas por William Shakespeare, como Sonho de uma Noite de Verão, e dramas históricos como o Henrique VIII. Muitas dessas histórias foram adaptadas para televisão, para seriados, cinema, histórias em quadrinhos. Em suas obras, Shakespeare, ele promove uma admiração, uma reflexão e debates que ainda fazem parte dos nossos tempos atuais, despertando o nosso interesse e a nossa admiração, cara. Fundamental você ler as obras de Shakespeare. É muito interessante, cara. No Renascimento não só surgiram escritores, pintores e artistas, escultores, arquitetos, não somente isso, mas também cientistas. Um grande, importante pensador da época do Renascimento foi um cientista chamado Nicolau Copérnico. Ele era um matemático e físico, nascido onde hoje é a região da Polônia. Ele descreveu os movimentos da Terra, analisando até mesmo os estudos passados, os estudos antigos, e disse, olha só, a Terra, ela não é o centro das coisas. Não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. Ou seja, ele criou a teoria chamada heliocentrismo, que nada mais é do que o Sol no sistema planetário. Vocês têm que ter ideia, no contexto, tá certo, da situação, de que os doutores da ciência, os doutores das universidades, eles faziam parte da igreja. E eles tinham uma visão de mundo muito religiosa, do qual a igreja defendia com unhas e dentes. E a ideia que prevalecia naquele momento era a ideia do geocentrismo, a ideia de que a Terra é o centro de todo o universo, de que a partir da Terra é que tudo girava em torno dela. Já que Deus criou a Terra e é o único lugar onde há seres humanos, pelo menos é o que a Bíblia mostra, não dá brecha ou então não mostra que há outras terras e outros lugares como a nossa Terra. Então a Terra é o centro de todo o universo. Outros estudiosos também afirmam isso, como o Aristóteles afirmava que a Terra é o centro de todo o universo, e outro cara também chamado de Ptolomeu afirmava que a Terra era o centro do universo, ou seja, o centro de todo o sistema planetário. Nicolau Copérnico, ele sofreu grande perseguição e tal, mas foi o Galileu Galilei que comprovou a ideia de Nicolau Copérnico, o heliocentrismo. Por meio de um pequeno telescópio que ele mesmo criou, Galileu percebeu que a Terra era apenas mais um astro de vários outros planetas que haviam ao nosso redor. Por defender o heliocentrismo, Galileu Galilei foi esbarrado pela igreja, julgado no tribunal da igreja, e para escapar da morte, da fogueira, ele negou a sua própria teoria. Considerado o criador da física moderna, Galileu Galilei foi um dos maiores intelectuais da história moderna, um dos maiores e mais brilhantes cientistas que o mundo já conheceu. Ele descobriu os satélites de Júpiter, ou seja, as luas de Júpiter. Ele descobriu os anéis de Saturno e que a velocidade da luz era muito superior à velocidade do som. Ou seja, pessoal, a ciência também teve um grande desenvolvimento durante todo o Renascimento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre o Renascimento. Beleza? Qualquer dúvida é só você deixar um comentário aí, cara. Se eu puder ir responder, eu respondo. Beleza? Então até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Tamo junto, pessoal. Valeu!